Uma segunda chance pode consertar um amor quebrado? Após um acidente, James Carter esquece os últimos 10 anos, incluindo sua esposa, Helena. Agora, ela tem a chance de fazê-lo se apaixonar por ela novamente. Mas e se, quando suas memórias voltarem, ele se tornar o homem que a negligenciou no passado? Antes de começarmos, comentem de onde estão assistindo. Helena Carter olhou para seu reflexo no espelho do banheiro. Aos 34 anos, ela ainda possuía a beleza que outrora cativou seu marido. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos azuis, embora cansados, permaneciam impressionantes. Mas, ultimamente, James mal a notava. Ela aplicou corretivo embaixo dos olhos, cobrindo as olheiras de mais uma noite, sem dormir. 7 anos de casamento, e os últimos 3 pareciam viver com um estranho. Helena, você viu minha gravata azul? A Armani? James chamou do quarto. Helena suspirou e saiu do banheiro. Está na segunda gaveta onde sempre fica. James estava perto da cômoda, já vestido com um terno caro. Aos 39 anos, ele estava mais bonito do que nunca. Alto, com cabelos grisalhos que o deixavam distinto. Ele abriu a gaveta e pegou a gravata. Tenho uma reunião de diretoria às 9. Depois almoço com os Morgans e jantar com os investidores japoneses, disse ele, sem jamais cruzar o olhar com o dela, enquanto ajustava a gravata diante do espelho. Então não vou te ver até tarde. Hoje à noite, disse Helena. Não era uma pergunta. Não espere acordada, provavelmente vai passar da meia-noite. James pegou seu relógio na mesinha de cabeceira. O coração de Helena afundou. James, amanhã é nosso aniversário. 7 anos. Pensei que talvez pudéssemos tomar café da manhã juntos antes de... Tenho uma reunião cedo, interrompeu a ele. Mas mandarei flores para você. A garganta de Helena se apertou. Flores, como você faz todos os anos. James finalmente olhou para ela com expressão impaciente. O que você quer de mim, Helena? Estou mantendo esta família de pé. As indústrias. Carter não se gerenciam sozinhas. Quero meu marido de volta. Ela sussurrou, aquele que costumava olhar para mim como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. James olhou no relógio. Não somos mais jovens de 20 e poucos anos. Esta é a vida real. Ele pegou sua maleta. Vou me atrasar. Antes que Helena pudesse responder, ele já estava na porta. Ela ouviu seu carro caro ligar e se afastar de sua mansão. A casa parecia mais vazia do que nunca. Helena foi até a cozinha, onde Maria, sua governanta, estava preparando o café da Brunos manhã. Bom dia, senhora Carter, disse Maria com um sorriso caloroso. Posso preparar um café para você? Por favor, disse Helena, sentando-se no balcão da ilha. E por favor, me chame de Helena. Depois de 5 anos, acho que podemos abandonar as formalidades. Maria lhe serviu uma xícara. Você parece triste hoje, senhora Helena. Helena envolveu suas mãos na xícara quente. Só cansada, Maria. Só cansada. O Sr. Carter está trabalhando demais, disse Maria, colocando um prato de frutas na frente dela. Um homem não deve esquecer o que mais importa. Helena sorriu fracamente. A ironia é que ele trabalha tanto para nos dar esta vida, mas nunca está aqui para vivê-la comigo. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Helena atendeu para ouvir a voz de sua melhor amiga Rachel. Oi, aniversariante. Pronta para o almoço hoje? Helena havia se esquecido completamente. É hoje? Não me... Diga que você esqueceu seu próprio aniversário. É isso. Eu definitivamente vou te levar para sair agora. 1 hora no Bellini's. Estarei lá, disse Helena, desligando. Após o café da manhã, Helena passou a manhã em seu ateliê de arte. Pintar havia se tornado seu escape nos últimos anos. Hoje, ela trabalhou em um pôr do sol sobre o oceano, tentando se perder nas cores. 12h30. Ela vestiu um simples vestido azul e dirigiu até o Bellini's. Rachel já estava esperando, seus cabelos ruivos vibrantes contrastando com seu vestido verde. Ela chegou, Rachel exclamou, abraçando Helena. 34 anos lhes cai bem. Elas se acomodaram na mesa e Rachel não perdeu tempo. Então, como estão as coisas com o senhor viciado em trabalho? Helena tomou um gole de água. As mesmas, ele nem se lembrou do meu aniversário. O rosto de Rachel ficou sério.
Aquele homem precisa de um choque de realidade. Você é muito boa. Para ele, Helena, nem sempre foi assim, Helena defendeu. Quando nos conhecemos, James, era apaixonado, atencioso. Ele me surpreendia com viagens de fim de semana, deixava bilhetinhos de amor na minha bolsa. Isso foi antes de ele se tornar CEO, Rachel apontou. O dinheiro o mudou. O sucesso o mudou, Helena corrigiu. E eu tentei, de tudo. Jantares românticos, fins de semana fora, até terapia. Ele ou cancela ou fica lá verificando o celular. Rachel estendeu a mão pela mesa e apertou a dela. Você merece ser feliz. Talvez seja a hora de considerar. Não diga isso. Helena interrompeu. Não vou desistir ainda. Após o almoço, Helena decidiu surpreender James em seu escritório. Talvez vê-la o lembrasse de seu aniversário. O prédio das indústrias Carter dominava a linha do horizonte do centro, todo em vidro e aço. Helena estacionou e pegou o elevador até o último andar. A secretária de James, Vanessa, ficou surpresa ao vê-la. Senhora Carter, temo que seu marido esteja em uma reunião. Vou esperar, disse Helena sentando-se em uma das poltronas luxuosas. 20 minutos depois, as portas da sala de conferência se abriram. James surgiu com vários executivos, incluindo Sarah Davis, a nova e atraente diretora de marketing. Helena não pôde deixar de notar como Sarah riu de algo que James disse, tocando levemente seu braço. James avistou Helena e congelou por um momento antes de se aproximar dela. Helena, tudo bem? Tudo bem, disse ela, forçando um sorriso. Pensei que poderíamos ter um almoço tardio. Ela viu a impaciência cruzar seu rosto. Eu já comi e tenho ligações a tarde toda. Sarah se aproximou deles. Sr. Carter, deveríamos terminar nossa discussão sobre a proposta de Tóquio. James assentiu. Helena, esta é Sarah Davis, nossa nova diretora de marketing. Sarah, minha esposa Helena. Sarah sorriu, encantada em conhecê-la. Seu marido fala muito bem de você. Helena duvidou disso. Ele fala? Um silêncio constrangedor. Se seguiu antes que James limpasse a garganta. Eu deveria voltar ao trabalho. Vejo você em casa. É meu aniversário, disse Helena baixinho. A expressão de James mudou para um arrependimento genuíno. Desculpe, esqueci completamente. Deixe-me compensá-la neste fim de semana. Helena sabia que era melhor não acreditar nele. Não se preocupe. Sei como você está ocupado. Ela se virou e caminhou até o elevador, recusando-se a deixar as lágrimas caírem até estar sozinha em seu carro. Naquela noite, Helena estava sozinha em sua grande mesa de jantar. Ela havia dispensado Maria mais cedo, querendo privacidade. Um bolo estava intocado à sua frente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de James. Atrasado em um jantar de negócios. Não espere acordada. Helena apagou a única vela que havia, se aceso e fez um pedido para que as coisas mudassem. Na manhã seguinte, ela acordou novamente com a cama vazia. O relógio marcava 7h30. Helena levantou e se preparou para mais um dia sozinha. Ela estava na cozinha quando o telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava Indústrias Carter. Senhora Carter? Era Vanessa, a secretária de James. Sua voz soava estranha. Houve um acidente. O coração de Helena parou. O que aconteceu? James está bem? Ele estava a caminho de sua reunião matinal quando um caminhão avançou o sinal vermelho. Ele está no hospital memorial da cidade. Eles o levaram para a cirurgia. O mundo pareceu se borrar ao redor de Helena. Ela pegou sua bolsa e chaves, correndo para seu carro. No hospital, Helena correu para a recepção. James Carter. Meu marido foi trazido para cá após um acidente de carro. A enfermeira a direcionou para a sala de espera cirúrgica, onde encontrou Vanessa e Robert Mason, o braço direito de James na empresa. Helena, disse Robert com o rosto grave. Os médicos estão com ele agora. Foi feio. O caminhão atingiu o lado do motorista. Por que ninguém me ligou antes? Helena exigiu. Aconteceu há apenas 1 hora, explicou Vanessa. Ligamos assim que soubemos. Helena afundou em uma cadeira, suas pernas incapazes de sustentá-la. Não posso perdê-lo, ela sussurrou. Não assim.
Horas se passaram em uma lentidão agonizante. Mais executivos das indústrias Carter chegaram, incluindo Sarah Davis, que se sentou em frente a Helena, parecendo genuinamente preocupada. Finalmente, um médico de jaleco cirúrgico se aproximou. Senhora Carter, Helena se levantou, o coração batendo forte. Sim, como está meu marido? Seu marido sofreu ferimentos graves, incluindo trauma craniano. Conseguimos estabilizá-lo, mas ele está em coma. As próximas 48 horas serão críticas. Coma? Helena repetiu, sua voz quebrando. Mas ele vai acordar, certo? A expressão do médico era cautelosa. Estamos esperançosos, mas com lesões na cabeça é impossível prever. Você deve se preparar. Mesmo que ele acorde, pode haver complicações. Que tipo de complicações? Robert perguntou. Perda de memória, mudanças de personalidade, problemas cognitivos. Não saberemos até que ele recupere a consciência. Helena sentiu seu mundo desmoronando. Posso vê-lo? O médico assentiu. Ele está sendo transferido para a UTI. Vou mandar uma enfermeira buscá-la. Quando o médico saiu, Helena sentiu uma mão em seu ombro. Era Sarah. Ele é forte, disse Sarah. Se alguém conseguir superar isso, é o James. Helena assentiu, entorpecida. Seguiu a enfermeira até a UTI com passos pesados. Nada poderia tê-la preparado para ver James ali deitado, conectado a máquinas, o rosto machucado e inchado. Helena sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. James, sussurrou ela. Sou eu. Estou aqui. Ela passou os dedos pela bochecha dele. Você tem que lutar. Por favor. Os dias se passaram em um borrão de quartos de hospital, visitantes preocupados e atualizações médicas. Helena mal deixou o lado de James dormindo na cadeira desconfortável ao lado de sua cama. No quinto dia, enquanto Helena lia uma revista em voz alta para James, ela percebeu seus dedos se mexendo. James, disse ela, levantando-se, você consegue me ouvir? Suas pálpebras tremeram, depois se abriram lentamente. Helena apertou o botão de chamada para a enfermeira. James, sou eu, Helena. Você está no hospital, teve um acidente. James olhou para ela, confusão em seus olhos. O médico entrou correndo e começou a examiná-lo. Sr. Carter, sou a doutora Bennett. Você ficou em coma por 5 dias após um acidente. De carro. Pode me dizer em que ano estamos? A voz de James estava rouca de desuso. 2015. Helena e a médica trocaram olhares. Era 2022. E quem é essa? Perguntou a doutora Bennett, gesticulando para Helena. James estudou o rosto dela. Não sei. Uma médica? Helena sentiu seu coração se partir novamente. James, sou eu, Helena, sua esposa. James franziu a testa. Esposa, eu não sou casado. A doutora Bennett gentilmente afastou Helena. O Sr. Carter precisa descansar. Vamos fazer alguns exames e conversar mais tarde. No corredor, a doutora Bennett explicou. Helena, seu marido parece estar sofrendo de amnésia retrógrada. Ele perdeu aproximadamente 10 anos de memórias. Então ele não se lembra de ter me conhecido, do nosso casamento, de nada disso? Perguntou Helena, a voz tremendo. Parece que sim. A perda de memória costuma afetar mais as memórias pessoais do que o conhecimento factual. Ele pode se lembrar de como fazer seu trabalho, mas não das pessoas em sua vida. Ele vai recuperar suas memórias. A médica hesitou. Às vezes, as memórias retornam gradualmente. Outras vezes, elas nunca voltam completamente. O cérebro ainda é um grande mistério para nós. O que devo fazer? Perguntou Helena, sentindo-se perdida. Enquanto não o pressione. Apresente-se como sua esposa, mas deixe-o processar essa informação. Ambientes familiares podem ajudar a desencadear memórias. Então, assim que ele estiver estável o suficiente para ir para casa, isso pode ser benéfico. Helena assentiu, tentando processar tudo. Então eu só começo de novo com ele? De certa forma, sim, disse a doutora Bennett gentilmente. Pense nisso como uma chance de se reapresentar. Enquanto Helena voltava para o quarto de James, um pensamento estranho ocorreu a ela. Durante anos, ela havia desejado o retorno do homem de quem se apaixonou. O James que a olhava com amor em vez de distração. Agora, o destino lhe dera uma folha em branco. Quando ela voltou ao quarto,
James estava acordado, olhando pela janela. Desculpe, disse ele quando a viu. Eles me disseram que você é minha esposa, mas não me lembro de você. Helena sentou-se ao lado dele. Tudo bem. A médica disse que você perdeu cerca de 10 anos de memórias. 10 anos? James parecia chocado. Então, estamos casados há quanto tempo? 7 anos, disse Helena. Nos conhecemos na abertura de uma galeria de arte. Eu estava expondo minhas pinturas. James estudou o rosto dela. Você é artista? Helena assentiu. Embora ultimamente tenha sido mais um hobby. Você é linda, disse James de repente. Eu entendo por que me casei com você. Helena sentiu suas bochechas corarem. Quando foi a última vez que James a elogiou assim? Conte-me sobre nós, pediu James. Éramos felizes? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela poderia contar a verdade, que eles estavam se distanciando há anos, que ele havia se tornado um workaholic que mal a notava. Ou ela poderia se concentrar nos bons momentos. Antes que ela pudesse decidir, James fez uma careta de dor. Devo chamar a enfermeira? Perguntou Helena preocupada. Não, vai passar. Ele respirou fundo. Então temos filhos? Outra pergunta dolorosa. Não, nós queríamos nos concentrar em nossas carreiras primeiro. A verdade era mais complicada. Eles tinham tentado por 2 anos sem sucesso, e então James ficou tão consumido pelo trabalho que o assunto foi deixado de lado. Entendo. James parecia pensativo. Que tipo de marido eu era? Um bom, espero. Helena olhou em seus olhos. Olhos que agora continham um interesse genuíno em sua resposta. Quanto tempo fazia desde que James a olhara assim? Você era... Helena fez uma pausa, tomando uma decisão. Você é um bom homem, James. Tivemos nossos altos e baixos como qualquer casal, mas nos amamos. James sorriu, e Helena viu um vislumbre do homem de quem se apaixonara. Bem, pelo menos eu tinha bom gosto para mulheres. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu um fio de esperança. Talvez essa tragédia também fosse uma oportunidade, uma chance de reconstruir o que haviam perdido. Enquanto ela sentava ao lado de sua cama, segurando sua mão, Helena fez uma promessa silenciosa. Desta vez ela não deixaria o trabalho, o sucesso ou qualquer outra coisa se intrometer entre eles. Desta vez, ela lutaria pelo amor deles. O que ela não disse em voz alta, o que ela mal admitia para si mesma, era a pergunta que rondava seu coração. Quando James finalmente se lembrasse de sua vida juntos, ele voltaria a ser o homem, frio e distante que ele havia se tornado? Ou essa era a segunda chance deles para a felicidade? Só o tempo diria. 2 semanas após o acidente, a doutora Bennet liberou James para ir para casa. Helena havia passado os dias preparando sua mansão, removendo qualquer coisa que pudesse sobrecarregá-lo e organizando fotos de seus anos juntos, na esperança de que pudessem despertar sua memória. É aqui que realmente moramos? Perguntou James quando eles passaram pelos portões de sua propriedade. Helena assentiu. Nos últimos 5 anos. Antes disso, tínhamos um apartamento no centro. James assobiou. Eu devo estar indo bem na Carter Industries. Você é o CEO, disse Helena. Você assumiu quando seu pai se aposentou. Meu pai se aposentou? James pareceu surpreso. Da última vez que me lembro, ele disse que nunca sairia. Helena estacionou na frente da casa. Ele teve um leve ataque cardíaco 4 anos atrás. Os médicos aconselharam-no a reduzir o estresse. James olhou para a mansão. E eu? Que tipo de CEO eu sou? Helena hesitou. Um de sucesso. A empresa triplicou de valor sob sua liderança. A que custo? Perguntou James, seus olhos encontrando os dela. A pergunta pegou Helena de surpresa. O James antigo nunca teria perguntado isso. Vamos te instalar, disse ela, evitando sua pergunta. Você deve estar cansado. Maria os encontrou na porta, enxugando lágrimas dos olhos quando viu James. Sr. Carter, graças a Deus você está em casa. A casa não foi a mesma sem você. James olhou para Helena interrogativamente. Essa é Maria, nossa governanta, explicou Helena. Prazer em conhecê-la, Maria, disse James educadamente, claramente não se lembrando dela.
O sorriso de Maria vacilou levemente, mas ela se recuperou rapidamente. Preparei seu almoço favorito, salmão grelhado com molho de manteiga e limão. Isso parece maravilhoso, disse James, embora eu não me lembre se esse é o meu favorito ou não. Helena o mostrou pela casa, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de reconhecimento. Em seu quarto, James parou na foto do casamento na cômoda. Nós parecemos felizes, disse ele, pegando a moldura. Éramos, disse Helena suavemente. James colocou a foto de volta e examinou o quarto. Eu durmo do lado esquerdo ou direito? Direito, respondeu Helena. Preparei o quarto de hóspedes para mim. Pensei que você poderia querer espaço enquanto se recupera. James pareceu surpreso. Você não precisa fazer isso. Este é também o seu quarto. A médica disse para não apressar as coisas, disse Helena. Não quero que você se sinta desconfortável. James assentiu. Eu aprecio isso, mas parece errado te expulsar do seu próprio quarto. Após o almoço, Helena mostrou a James seu escritório em casa. Ele passou os dedos pelos prêmios e diplomas na parede. Harvard Business School, leu ele. Pelo menos eu me lembro dessa parte. Helena apontou para uma foto de James apertando a mão do governador. Esta foi tirada no ano passado, quando você recebeu o prêmio de empresário do ano. James estudou a foto. Eu pareço sério. Você estava, disse Helena sem pensar. James percebeu seu tom. Eu era tão ruim assim? Helena se ocupou arrumando os itens em sua mesa. Você estava focado em seu trabalho. Helena, disse James gentilmente. Preciso saber que tipo de homem eu era. Que tipo de marido? Helena finalmente olhou para ele. Você era impulsionado, ambicioso. A empresa se tornou sua prioridade. E nós, pressionou James. O que aconteceu conosco? Helena não conseguia mentir para ele. Nos afastamos. Você trabalhava 16 horas por dia. Viajava constantemente. Algumas semanas eu mal te via. O rosto de James caiu. Me desculpe. O simples pedido de desculpas, tão genuíno e imediato, trouxe lágrimas aos olhos de Helena. O James de antes teria defendido suas escolhas, explicado por que a empresa precisava dele. Não é sua culpa, ela disse. Ambos permitimos que isso acontecesse. Naquela noite eles jantaram no pátio, assistindo ao pôr do sol sobre o jardim bem cuidado. James perguntou a Helena sobre sua arte, como eles se conheceram, o dia do casamento, todos os detalhes de que não se lembrava. Me conte sobre nosso primeiro encontro, pediu enquanto terminavam a refeição. Helena sorriu ao se lembrar. Você me levou a um pequeno restaurante italiano. Você estava tão nervoso que derrubou sua taça de vinho. Não derrubei, disse James rindo. Derrubou, em meu vestido branco. Você ficou horrorizado, mas eu achei adorável. Você me deu seu casaco para cobrir a mancha. James balançou a cabeça. Não acredito que não me lembro disso. Você também não se lembra de como pediu minha mão no meio do Central Park durante uma nevasca, disse Helena. Você deveria ter feito isso no jantar, mas disse que não conseguia esperar mais um minuto. James estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Pareço ter sido louco por você. Você era, disse Helena suavemente. Nós dois éramos. Mais tarde naquela noite, enquanto Helena se preparava para dormir no quarto de hóspedes, houve uma batida na porta. Entre, ela chamou. James entrou, parecendo inseguro. Eu só queria dizer boa noite. Boa noite, disse Helena. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. James demorou na porta. Obrigado pelo dia de hoje, por ter paciência comigo. Helena acenou com a cabeça. Claro. Posso te perguntar algo? Por que você ficou? Se eu era um marido tão workaholic. A pergunta pairou no ar entre eles. Porque eu continuei esperando que o homem com quem me casei voltasse, admitiu Helena. Aquele que disse que eu era mais importante que qualquer negócio. A expressão de James amoleceu. Eu também gostaria de conhecer esse homem. Depois que ele saiu, Helena ficou acordada por horas, sua mente a mil. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma conexão com James novamente. Não o CEO distante, mas o homem de quem ela havia se apaixonado. Era como se o universo tivesse realizado seu desejo da maneira mais cruel possível.
Na manhã seguinte, Robert Mason e vários outros executivos foram visitar James. Helena os mostrou para a sala de estar, onde James os cumprimentou com um aperto de mão. "James, bom te ver de pé", disse Robert. "Como está a recuperação?" "Ainda me falta uma década", disse James levemente, "mas fora isso, melhorando. Estamos todos ansiosos para tê-lo de volta ao escritório", disse Sarah Davis, aproximando-se, com um sorriso caloroso. Helena percebeu como a mão de Sarah ficou no braço de James. "Quando os médicos o liberarem, é claro." "Temo que não serei de muita utilidade agora", disse James. "Mal me lembro da estrutura da empresa de 10 anos atrás, quanto mais agora." Robert pareceu preocupado. "O negócio de Tóquio está se aproximando do prazo. Precisamos da sua decisão sobre se devemos prosseguir." James olhou para Helena claramente desconfortável. "Acho melhor vocês lidarem com esses assuntos por enquanto, Robert. Confio no seu julgamento." Os executivos trocaram olhares preocupados. Este não era o CEO decisivo e controlador que conheciam. "Talvez devêssemos discutir isso em particular", sugeriu Robert, olhando para Helena. "Tudo o que você tem a dizer, pode dizer na frente da minha esposa", disse James, firmemente. Helena não conseguiu esconder sua surpresa. O James de antes a teria pedido imediatamente para sair para uma discussão de negócios. Depois que os executivos saíram, prometendo fornecer a James relatórios da empresa para revisão, Helena trouxe chá para ele no pátio. "Você não precisava me incluir lá", ela disse. James tomou um gole de seu chá. "Eu costumava te excluir de assuntos de negócios?" "Sempre", admitiu Helena. "Você disse que não queria me sobrecarregar com problemas de trabalho." James franziu a testa. "Isso não soa como te proteger. Parece que estava te excluindo." Helena sentou-se ao lado dele. "Você é diferente agora, menos fechado." "Talvez a amnésia tenha suas vantagens", brincou James. Então, mais seriamente, "Aquela Sarah, ela é apenas uma colega?" Helena enrijeceu. "Ela é sua diretora de marketing. Você a contratou há 6 meses. Ela parece muito amigável." Helena havia se perguntado a mesma coisa muitas vezes, observando as interações de Sarah com James em eventos da empresa. "Você trabalhou em estreita colaboração com ela na expansão asiática", disse Helena cuidadosamente. James observou seu rosto. "Você estava preocupada com ela? Com nós?" Helena desviou o olhar. "Você sempre foi comprometido com nosso casamento, mas você passou mais tempo com ela do que comigo nos últimos meses." James pegou sua mão. "Helena, eu posso não me lembrar do nosso passado, mas não estou interessado em ninguém além de você." O coração de Helena acelerou com o toque dele. Quando foi a última vez que James a olhou dessa maneira, com tamanha atenção indivisa? "Você deveria descansar", ela disse, tirando a mão suavemente. Ordens médicas. À medida que os dias se transformavam em semanas, uma nova rotina se desenvolveu. James passava as manhãs revisando documentos da empresa, tentando reaprender o negócio que havia construído. As tardes eram para fisioterapia, para tratar lesões persistentes do acidente. As noites pertenciam a Helena. Eles assistiam filmes de que James não conseguia se lembrar de ter visto, jogavam jogos de tabuleiro e conversavam por horas no pátio. Helena se viu se apaixonando por ele novamente, com esta versão de James que escutava quando ela falava, que perguntava sobre o seu dia, que a olhava como se ela fosse a pessoa mais fascinante que ele já conhecera. Uma noite, James pediu para ver sua arte. Helena o levou ao seu estúdio, de repente nervosa. O James de antes havia parado de visitar seu estúdio anos atrás. "Estas são incríveis", disse James, estudando uma pintura de uma paisagem marítima tempestuosa. "Você é realmente talentosa, Helena." "Obrigada", ela disse, observando seu rosto. James moveu-se para outra tela, um retrato inacabado dele. "Quando você começou isso?" "Há cerca de 1 ano", admitiu Helena. "Eu nunca terminei." "Por que não?" Helena tocou a tela suavemente. "Você estava muito ocupado para as sessões, e eu não conseguia mais te capturar." James examinou o retrato de perto. "Você me pintou parecendo tão sério. Assim você era", disse Helena. "Você me pintaria novamente?" perguntou James. "O eu que sou agora?" O coração de Helena se encheu. "Eu adoraria." No dia seguinte, enquanto James estava tirando uma soneca,
Rachel veio visitar. Elas se sentaram na cozinha enquanto Maria preparava o almoço. Então, disse Rachel, inclinando-se ansiosamente para a frente, como é a vida com o James amnésico? Helena não pôde deixar de sorrir. Maravilhoso e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele é tão diferente, Rachel. Atento, presente. Ele realmente pergunta sobre meu dia e escuta a resposta. Parece o homem com quem você se casou, observou Rachel. Exatamente como ele, concordou Helena. É como ter uma segunda chance. A expressão de Rachel ficou séria. Mas o que acontece quando sua memória voltar? Ele voltará a ser o James Workaholic? A pergunta vinha assombrando Helena. Eu não sei. Os médicos dizem que algumas memórias podem nunca retornar, mas outras podem voltar a qualquer momento. Você ainda não contou a ele o quão ruins as coisas realmente eram? Helena balançou a cabeça. Eu fui honesta sobre nos afastarmos, mas não contei a ele sobre os aniversários perdidos, os feriados solitários, a noite em que o encontrei dormindo em seu escritório porque ele havia esquecido que tínhamos planos. Para jantar. Você precisa ter cuidado, Helena, Rachel alertou. Você está se apaixonando por ele de novo, mas isso pode ser temporário. O que eu devo fazer? Empurrá-lo para longe? Não, disse Rachel. Apenas proteja seu coração. E esteja preparada para a possibilidade de que o velho James possa retornar. Depois que Rachel saiu, Helena encontrou James no jardim, lendo relatórios da empresa. Tudo bem? Perguntou ele, percebendo sua expressão. Só pensando, disse Helena, sentando-se ao lado dele. James colocou os papéis de lado. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre como isso parece um novo começo. James pegou sua mão. Para mim também. Eu sei que isso não é justo para você, ter um marido que não se lembra da história de vocês juntos. Às vezes, isso pode ser uma bênção, disse Helena suavemente. Helena, disse James com uma expressão séria, mesmo sem minhas memórias, posso ver que eu não era o marido que você merecia. Quanto mais eu aprendo sobre o homem que me tornei, menos gosto dele. Helena sentiu lágrimas se formando. Você era apenas ambicioso, bem-sucedido. À custa de nós, disse James. Isso não é sucesso, isso é fracasso. Ele ergueu a mão e enxugou uma lágrima de sua bochecha. O gesto carinhoso quebrou algo dentro de Helena. Quando James se inclinou e a beijou suavemente, ela sentiu-se respondendo com toda a saudade que havia suprimido por anos. Quando se separaram, James estava olhando para ela com admiração. Eu posso não me lembrar de me apaixonar por você na primeira vez, mas eu definitivamente estou me apaixonando por você agora. Helena se sentiu tonta de emoção. James, eu sei que isso é complicado, disse ele, mas eu quero consertar as coisas entre nós. Quero que tenhamos um casamento de verdade novamente. 3 dias depois, James sugeriu que saíssem para jantar. Um encontro de verdade, ele chamou. Helena vestiu um vestido vermelho que sabia que ele sempre gostou, e seu coração flutuou quando seus olhos se arregalaram apreciativamente. No restaurante, o mesmo restaurante italiano onde tiveram seu primeiro encontro, James parecia nervoso. O que há de errado? Perguntou Helena enquanto esperavam a comida. Tenho uma confissão, disse James. Eu pedi a Robert para me informar sobre todos os assuntos importantes da empresa hoje. Vou visitar o escritório amanhã. Helena sentiu um arrepio. Você tem certeza de que está pronto? Eu preciso começar de algum lugar, disse James. Eu não posso me esconder em casa para sempre. Você não está se escondendo. Você está se recuperando. James esticou a mão pela mesa. Apenas por algumas horas. Quero ver se algo me parece familiar. Helena assentiu, tentando esconder o medo. O escritório dispararia seus antigos hábitos. O James de quem estava se apaixonando novamente desapareceria assim que ele voltasse ao cargo de CEO. Gostaria que você viesse comigo, acrescentou James. Se você se sentir à vontade. Helena olhou para cima surpresa. Para seu escritório? Sim. Você disse que eu nunca a incluí nessa parte da minha vida antes. Gostaria de mudar isso. Na manhã seguinte, Helena acompanhou James a Carter Industries. Os funcionários os encararam enquanto caminhavam de mãos dadas pelo prédio, algo que o antigo James nunca teria feito. Vanessa quase derrubou seu café ao vê-los. Sr. Carter, não esperávamos você hoje.
Apenas uma visita rápida, Vanessa, disse James. Ainda estou de licença médica. Robert Mason saiu do escritório de James claramente surpreso. James, Helena, isso é inesperado. Só estou mostrando meu escritório à minha esposa, disse James casualmente. Entendo que não fiz isso antes. Os olhos de Robert se voltaram para Helena. Bem, você sempre foi muito focado no trabalho. Eles fizeram um tour pelo andar executivo, com Robert apontando as mudanças feitas nos últimos anos. Na sala de conferências, eles encontraram Sarah Davis revisando materiais de marketing. James! Exclamou ela, levantando-se rapidamente. Que surpresa maravilhosa! Ela se moveu para abraçá-lo, mas James recuou levemente, mantendo a mão firmemente na cintura de Helena. Sarah, ele reconheceu educadamente. Trabalhando duro na campanha de Tóquio? Sempre, disse Sarah, seu sorriso vacilando enquanto ela olhava para Helena. Sentimos falta de sua liderança aqui. Robert está fazendo um excelente trabalho, disse James, e estou curtindo meu tempo em casa com minha esposa. Helena observou a expressão de Sarah mudar com a ênfase que James deu à palavra esposa. Teria havido algo entre eles, afinal? No escritório de James, Helena percebeu o quão impessoal o espaço era, sem fotos, sem toques pessoais, apenas prêmios e livros de negócios. Isso não me parece, comentou James olhando em volta. Era definitivamente você, disse Robert. Você passava mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. James sentou-se em sua cadeira, passando as mãos sobre a mesa. Por um momento algo brilhou em seus olhos, um lampejo de reconhecimento que fez o estômago de Helena se contrair. Os relatórios trimestrais, disse James de repente. Nós sempre os revisamos na primeira segunda-feira do mês. Robert pareceu animado. Sim, é verdade. Você está se lembrando? James franziu a testa, se concentrando. Algo sobre a conta. Wilson, houve um problema com seus envios. Isso foi há 2 meses, confirmou Robert. Sua memória está voltando. Helena sentiu uma mistura de emoções. Esperança pela recuperação de James, mas medo do que isso poderia significar para eles. Na viagem de volta para casa, James ficou quieto, perdido em pensamentos. Você está bem? Perguntou Helena. Foi estranho, admitiu James. Estar naquele escritório se sentiu familiar e estranho ao mesmo tempo. Como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa, exceto que é suposto ser a minha. Você se lembrou de mais alguma coisa? James balançou a cabeça. Apenas fragmentos. Nada substancial. Ele se virou para ela. Mas eu percebi algo importante. O que é? Eu não quero mais ser aquele homem, aquele que valorizava o trabalho mais do que sua esposa. Se minhas memórias voltarem ou não, quero que tenhamos um futuro melhor. Naquela noite, parado na porta do quarto de hóspedes, James olhou para Helena com determinação. Acho que fomos pacientes o suficiente, disse ele. Gostaria que minha esposa voltasse para o nosso quarto. Helena sentiu o coração acelerar. Você tem certeza? Tenho certeza de que estou me apaixonando por você de novo, disse James aproximando-se. E acho que você também sente isso. Antes que Helena pudesse responder, o telefone de James tocou. Ele verificou a tela. É o Robert. Devo atender. Helena assentiu, observando James atender a ligação e caminhar pelo corredor. A conversa pareceu intensa, com James andando de um lado para o outro, enquanto ouvia Robert. Quando ele voltou, sua expressão havia mudado. Há um problema com o negócio de Tóquio. Os investidores japoneses estão ameaçando desistir. O que Robert quer que você faça? Perguntou Helena, já sabendo a resposta. Ele quer que eu voe para Tóquio amanhã, disse James. Ele diz que somente eu posso salvar o relacionamento. Helena sentiu o estômago cair. Foi exatamente assim que começou antes. Uma emergência, uma reunião importante, uma crise que apenas James poderia resolver. Eu disse a ele que preciso pensar sobre isso, continuou James. Queria falar com você primeiro. O antigo James teria imediatamente concordado em ir, já estaria fazendo as malas. O que você quer fazer? Perguntou Helena cuidadosamente. James parecia dividido. Uma parte de mim se sente responsável. Esse acordo aparentemente levou meses para ser negociado. Mas outra parte de mim não quer voltar aos velhos padrões. Ele pegou suas mãos nas dele.
O que você acha que eu devo fazer? Helena ficou atônita com a pergunta. James nunca havia pedido sua opinião sobre assuntos de negócios antes. Eu acho... Ela começou lentamente. Acho que você precisa decidir que tipo de homem você quer ser agora, não quem você era antes. James assentiu, considerando suas palavras. Você viria comigo para Tóquio? O pedido foi tão inesperado que Helena não conseguiu falar por um momento. Podemos fazer parte negócios, parte lazer, continuou James. Eu cuidarei das reuniões e podemos explorar a cidade juntos entre elas. Você nunca me pediu para viajar com você antes, disse Helena suavemente. Então, eu era um idiota, respondeu James. Você vai vir? Enquanto Helena olhava em seus olhos, esperançosos, ela percebeu que estava em um cruzamento. Esta era a chance deles de reescrever sua história. Mas um medo persistente permanecia. O que aconteceria quando todas as memórias de James voltassem? Esse novo começo se desvaneceria como um lindo sonho? Sim, ela disse finalmente. Eu irei com você. James a abraçou, segurando-a como se nunca a deixasse ir. Obrigado por nos dar uma segunda chance. Ele sussurrou em seu cabelo. Helena fechou os olhos, saboreando o momento, mas incapaz de silenciar a voz em sua cabeça que a avisava que segundas chances às vezes têm um preço. O homem de quem ela havia se apaixonado estava de volta. Mas por quanto tempo? Só o tempo dirá. Tóquio era tudo o que Helena havia imaginado, uma mistura deslumbrante de tradições antigas e tecnologia futurista. De sua suíte de hotel acima da cidade, as luzes abaixo criavam um mar de cores que se estendiam até o horizonte. É lindo, disse Helena, olhando pela janela enquanto James desempacotava sua mala. Não tão bonito quanto você, respondeu ele, vindo ficar ao lado dela. Helena se encostou nele, saboreando seu calor. Você está nervoso com a reunião de amanhã? Um pouco, admitiu James. Eu tenho estudado o arquivo que Robert preparou, mas ainda sinto que estou entrando nisso às cegas. Você vai se sair bem, garantiu Helena. Robert diz que você sempre teve bons instintos para os negócios. James se virou para encará-la. Obrigado por vir comigo. Não acho que eu conseguiria fazer isso sozinho. Na manhã seguinte, Helena ajudou James a escolher seu terno e gravata. Ao ajustar sua gola, a intimidade do momento a atingiu. Esse simples ato de ajudar seu marido a se vestir para o trabalho, algo que teria sido impensável em sua vida antiga, agora parecia natural e caloroso. Como eu estou? Perguntou James. Suficientemente CEO? Perfeito, disse Helena. Confiante, mas acessível. James respirou fundo. Me deseje boa sorte. Você não precisa de sorte, disse Helena. Apenas seja você mesmo, o novo você. Enquanto James participava de sua reunião, Helena explorou a galeria de arte do hotel. Ela estava estudando uma aquarela delicada quando seu telefone vibrou com uma mensagem de James. Reunião indo bem. Sinto sua falta. Jantar hoje à noite no Sakura Garden. Vista algo bonito. Helena sorriu para a mensagem. O antigo James simplesmente teria dito a ela onde eles estavam jantando, se ele se desse ao trabalho de informá-la. Naquela noite, Helena usou um vestido preto com um colar de pérolas que James havia lhe dado anos atrás. Quando ele a viu, seus olhos se arregalaram apreciativamente. Você é a mulher mais bonita de Tóquio esta noite, disse ele beijando sua bochecha. O restaurante era requintado, com salas de jantar privativas com vista para um jardim japonês tradicional. Sua mesa estava ao lado de uma janela, onde o luar iluminava as cerejeiras. Como foi a reunião? Perguntou Helena depois que eles pediram. Melhor do que o esperado, disse James. Os investidores estavam preocupados com algumas mudanças no plano original. Prometi revisar tudo pessoalmente e resolver suas preocupações. Isso é maravilhoso. James estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Eu tenho uma confissão a fazer, no entanto. Durante a reunião eu tive lampejos, memórias de negociações anteriores, rostos que eu deveria conhecer. O coração de Helena bateu forte. Sua memória está voltando. Fragmentos, disse James. Nada completo, mas me ajudou lá dentro. Ele fez uma pausa. Eu também me lembrei de algo sobre nós. Helena ficou tensa.
O que foi? Nossa lua de mel, disse James suavemente. Estávamos em uma praia. Você estava usando um vestido branco e eu estava tirando sua foto enquanto o sol se punha. Lágrimas brotaram dos olhos de Helena. Fiji, nosso segundo dia lá. Você parecia tão feliz, continuou James. E eu me lembro de pensar que eu era o homem mais sortudo do mundo. Helena apertou sua mão. Você se lembra disso? É a primeira memória clara que tive de nós, disse James. Espero que haja mais. As emoções de Helena estavam misturadas. Ela ficou feliz que James estivesse se lembrando de seus momentos felizes, mas ansiosa sobre o que mais poderia voltar. Os 3 dias seguintes se passaram em um turbilhão de negócios e prazeres. James participou de reuniões pela manhã, enquanto Helena explorava a cidade. Eles passaram as tardes juntos visitando templos, jardins e mercados. Todas as noites, eles descobriam um restaurante diferente, conversando por horas sobre pratos exóticos. Foi a lua de mel que eles nunca realmente tiveram. Sua lua de mel real havia sido interrompida quando James recebeu uma ligação urgente sobre uma crise de negócios. Na última noite em Tóquio, James surpreendeu Helena com um passeio particular de barco pelo porto. Enquanto admiravam a linha do horizonte iluminada, James a abraçou por trás. Obrigado, disse ele. Por quê? Por ser paciente comigo. Por me dar uma segunda chance de ser o marido que você merece. Helena se virou em seus braços para encará-lo. É como se estivéssemos começando de novo. James a beijou profundamente, e Helena sentiu-se respondendo com todo o amor e desejo que reprimira por tanto tempo. Mais tarde, em sua suíte de hotel, eles fizeram amor pela primeira vez desde o acidente. Ternamente, a princípio, depois com paixão crescente, redescobrindo-se um ao outro. Depois, enquanto Helena estava em seus braços, ela não conseguia se lembrar da última vez que se sentira tão completa, tão querida. Eu te amo, James sussurrou em seu cabelo. Eu talvez não me lembre de cada momento do nosso passado, mas eu sei que isso é verdade. O coração de Helena se encheu. Eu também te amo. Nunca parei. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para fazer o check-out do hotel, James recebeu uma ligação de Robert. Os investidores assinaram, ele disse a Helena depois de desligar. O negócio de Tóquio está fechado. Isso é maravilhoso, disse Helena. Sua primeira vitória como o novo James Carter. James sorriu. Vamos comemorar. O que você diz a estendermos nossa viagem? Poderíamos voar para Bali por uma semana antes de voltar para casa. Helena ficou atônita. E a empresa? Robert tem tudo sob controle, disse James. E eu percebi algo importante nessa viagem. A empresa importa, mas você importa mais. Quero que tenhamos tempo juntos. Tempo de verdade. Não apenas momentos roubados entre reuniões de negócios. Era tudo o que Helena desejava ouvir há anos. Sim, ela disse. Vamos para Bali. Sua semana em Bali foi como um sonho. Praias de areia branca, água azul cristalina e dias repletos de nada além um do outro. Eles fizeram snorkel, fizeram trilhas até cachoeiras e passaram longas noites na varanda de sua vila particular, conversando sobre tudo e nada. Uma noite, enquanto caminhavam pela praia sob as estrelas, James perguntou sobre suas tentativas de ter filhos. Robert mencionou que estávamos tentando antes do acidente, disse ele. Por que não aconteceu conosco? Helena olhou para o oceano. Os médicos disseram que não havia nada de errado fisicamente com nenhum de nós. Apenas estresse, talvez. Você estava trabalhando muito e nós não éramos íntimos com a frequência que éramos antes. James a puxou para perto. Me desculpe. Não é sua culpa, disse Helena. Nós dois nos envolvemos em outras coisas. Você ainda quer filhos? Perguntou James. A pergunta pegou Helena de surpresa. Você quer? Acho que gostaria de ser pai, disse James. Especialmente agora, com essa segunda chance que temos. Acho que seríamos pais maravilhosos. Helena sentiu lágrimas em seus olhos. Eu também gostaria disso. Quando voltaram para casa, Helena sentiu que estava vivendo um lindo sonho. O James que havia voltado com ela era atencioso, amoroso
e colocava o casamento deles acima de tudo. Era tudo o que ela sempre desejou, mas a realidade os esperava. No dia seguinte ao seu retorno, James insistiu em ir ao escritório. Apenas por algumas horas, prometeu a Helena. Preciso acompanhar o sucesso de Tóquio. Helena tentou ignorar sua inquietação. Claro, tenho algumas coisas para resolver também. Quando James não havia retornado na hora do jantar, Helena sentiu o primeiro aperto de preocupação real. Ela mandou uma mensagem para ele. Tudo bem? Sua resposta chegou 20 minutos depois. Desculpe, me envolvi em reuniões. Chego em casa em 1 hora. 2 horas depois, James finalmente chegou, parecendo cansado, mas animado. Desculpe o atraso, disse ele, beijando Helena rapidamente. O conselho convocou uma reunião de emergência sobre a expansão asiática. As coisas estão se movendo mais rápido do que o esperado. Helena tentou esconder sua decepção. Como foi seu dia fora isso? Bom, disse James afrouxando sua gravata. Familiar de certa forma. Sarah me explicou a estratégia de marketing e eu realmente me lembrei de algumas de nossas discussões anteriores. Sarah. Helena não conseguiu evitar o tom ácido em sua voz. James olhou para ela. Sim, a diretora de marketing. Tem algo errado? Helena hesitou. Não, nada. Estou feliz que você esteja se lembrando das coisas. Eu também, disse James, sem perceber seu desconforto. Parece que as peças estão começando a se encaixar. Na semana seguinte, James passou mais tempo no escritório a cada dia. Ele sempre se desculpou por se atrasar, sempre teve um bom motivo. Mas Helena não conseguia evitar a sensação de que a história estava se repetindo. Uma noite, quando James ligou para dizer que perderia o jantar novamente, Helena decidiu surpreendê-lo no escritório. Ela pegou comida em seu restaurante favorito e foi para o centro. O prédio da Carter Industries estava quieto. A maioria dos funcionários já havia saído para o dia. Helena pegou o elevador até o andar executivo, com os recipientes de comida na mão. Ao se aproximar do escritório de James, ela ouviu risadas, a dele e a de uma mulher. Através da porta parcialmente aberta, ela pôde ver James sentado na beira de sua mesa. Sarah estava perto dele, a mão em seu braço, enquanto eles olhavam algo em um tablet. Você está se lembrando mais a cada dia, dizia Sarah. Em breve, você estará de volta ao seu eu antigo. Talvez não completamente, respondeu James. Algumas mudanças podem ser para melhor. Sarah se aproximou. Senti falta de trabalhar com você assim, do jeito que costumávamos fazer brainstorming até tarde da noite. O estômago de Helena se contraiu. Ela estava prestes a interromper quando Sarah continuou. Aqueles meses antes do seu acidente, senti que tínhamos uma conexão tão forte, disse Sarah, sua voz mais baixa. Você me entendia como ninguém. James parecia desconfortável. Sarah, eu sei que você também sentiu isso, insistiu Sarah. Você me disse o quanto estava infeliz em casa, como Helena não entendia sua ambição. Helena sentiu como se tivesse recebido um soco. James realmente havia dito essas coisas. Acho que você entendeu mal, disse James, afastando-se de Sarah. Seja o que for que eu possa ter dito ou feito antes do acidente, as coisas são diferentes agora. Eu amo minha esposa. A expressão de Sarah endureceu. Você nem se lembra do que tínhamos. Eu me lembro o suficiente, disse James com firmeza. Que eu sei que quero fazer meu casamento funcionar. Helena se afastou da porta, o coração batendo forte. Ela correu para o elevador, deixando a comida esquecida em uma mesa lateral. Em casa, ela andou pela sala de estar, tentando processar o que havia ouvido. James estava tendo um caso com Sarah? Ou Sarah estava exagerando um relacionamento profissional? Quando James chegou em casa 1 hora depois, Helena estava sentada na sala de estar escura. Helena, ele chamou ligando a luz. Por que você está sentada no escuro? Eu trouxe seu jantar para o escritório, ela disse baixinho. A expressão de James mudou quando ele percebeu o que ela quis dizer. Você ouviu minha conversa com Sarah. Parte dela, admitiu Helena. O suficiente para me perguntar o que realmente estava acontecendo entre vocês dois antes do acidente. James sentou-se ao lado dela no sofá. Helena, eu... Não minta para mim, ela interrompeu.
Por favor, você estava tendo um caso com ela? James parecia preocupado. Eu não acho. Eu não me lembro de tudo, mas não me sinto assim por ela. Mas você disse a ela que estava infeliz comigo? James pegou suas mãos. Eu não me lembro de ter dito isso. Mas se eu disse, eu era um tolo. O homem que eu era antes, por tudo. O que aprendi, cometeu muitos erros. Priorizar o trabalho em detrimento de você foi claramente um deles. Como eu sei que isso não é apenas temporário? Perguntou Helena com lágrimas nos olhos. O que acontece quando todas as suas memórias voltarem? Você voltará a ser aquele homem? Eu não vou, prometeu James. Porque mesmo que minhas memórias voltem completamente, eu terei essas novas também. De Tóquio, de Bali, de redescobrir o quanto eu te amo. Helena queria desesperadamente acreditar nele. Estou com medo, James. Estou me apaixonando por você de novo, mas estou apavorada de te perder para o seu eu antigo. James a abraçou. Você não vai me perder, eu prometo. Mas mesmo enquanto ela descansava em seus braços, Helena não conseguia se livrar da sensação de que sua reunião perfeita estava começando a se fragmentar. Na manhã seguinte, o Dr. Bennett ligou com os últimos resultados dos testes de James. A recuperação está progredindo bem, ele disse a eles. As vias neurais que foram danificadas estão se reconstruindo. Isso significa que eu vou recuperar todas as minhas memórias? Perguntou James. É provável que você recupere a maioria delas, disse o Dr. Bennett. Às vezes, um trauma como o seu cria uma espécie de reinicialização, permitindo que os pacientes mantenham sua personalidade central, mas com mudanças sutis nas respostas emocionais e prioridades. Após a ligação, James pareceu pensativo. No que você está pensando? Perguntou Helena. Se eu recuperar todas as minhas memórias, ele disse, eu vou perder o que construímos nessas últimas semanas. Vou me tornar aquele workaholic de novo? Helena tocou seu rosto suavemente. O médico disse que sua personalidade central permanece. Eu acredito que o homem de quem me apaixonei novamente é o seu verdadeiro eu, aquele que sempre esteve lá por baixo da ambição e do estresse. James beijou sua mão. Espero que você esteja certa. Naquela tarde, Helena recebeu uma ligação de Rachel pedindo para se encontrarem para tomar um café. No café, Rachel parecia anormalmente séria. O que houve? Perguntou Helena. Rachel hesitou. Eu ouvi algo no trabalho ontem. Não tenho certeza se devo te contar. O estômago de Helena se contraiu. Rachel trabalhava em um escritório de advocacia que às vezes cuidava de casos para a Carter Industries. Me conte, insistiu Helena. Um de nossos sócios estava falando sobre a Carter Industries, disse Rachel. Aparentemente, antes do acidente, James estava considerando uma fusão que teria exigido uma mudança para Singapura por pelo menos 2 anos. Singapura? Helena ficou atônita. Ele nunca mencionou isso para mim. O sócio disse que James havia discutido isso com o conselho, mas queria esperar até depois do seu aniversário para te contar. Rachel parecia desconfortável. Helena, acho que ele estava planejando ir, quer você concordasse ou não. Helena sentiu-se mal. Por que ele não discutiria algo tão importante comigo? Talvez ele soubesse que você não queria deixar sua vida aqui. Rachel sugeriu gentilmente. Seu ateliê de arte e seus amigos. Então ele simplesmente ia apresentar isso como um fato consumado? A voz de Helena aumentou. Isso não é uma parceria, é ditadura. Rachel estendeu a mão pela mesa. Era isso que eu temia, que à medida que sua memória voltasse, o antigo James pudesse ressurgir, aquele que tomava decisões sem você. Helena dirigiu para casa em estado de choque. A revelação de Singapura parecia uma traição, mesmo que tivesse acontecido antes do acidente. Mostrava o quanto eles haviam se distanciado, que James poderia contemplar uma mudança de vida tão grande sem envolvê-la. Quando chegou em casa, James estava em seu escritório, revisando documentos da empresa. Ele levantou o olhar com um sorriso que desapareceu ao ver a expressão dela. O que houve? Perguntou ele. Você estava planejando nos mudar para Singapura? Helena perguntou diretamente. James pareceu surpreso. Singapura? Não sei. Por que você está perguntando?
Rachel ouviu dizer que, antes do seu acidente, você estava trabalhando em uma fusão que exigiria a mudança para lá por 2 anos. Você nunca mencionou isso para mim. James franziu a testa, concentrado. Eu me lembro de discussões sobre expansão para a Ásia, mas não especificamente sobre nos mudarmos para lá. Você teria me contado? Ou simplesmente teria anunciado? Quando tudo estivesse resolvido. Helena, eu não me lembro, disse James, a frustração evidente em sua voz. Não posso defender decisões que não me lembro de ter tomado. Mas esse é o problema, disse Helena, as lágrimas ameaçando. O homem de quem me apaixonei novamente nas últimas semanas pode desaparecer a qualquer dia. O James antigo pode voltar. Aquele que guardava segredos e colocava a empresa em primeiro lugar. James se levantou e contornou a mesa. Eu ainda sou eu. Com memória ou sem memória, eu te amo. Isso não mudou. Mas pode mudar, sussurrou Helena. Quando você se lembrar de tudo. James pegou suas mãos. Me ouça, mesmo que todas as memórias voltem, eu não vou esquecer essas semanas com você. Eu não vou esquecer de me apaixonar por você novamente. Isso é real, Helena. Mais real do que qualquer negócio ou fusão. Helena queria desesperadamente acreditar nele, mas a dúvida havia se instalado, alimentando-se de seus medos e inseguranças. Naquela noite, eles ficaram na cama sem se tocar, uma parede invisível entre eles pela primeira vez desde o acidente. Na manhã seguinte, Helena foi acordada, por James gritando em seu sono. Ela o sacudiu gentilmente. James, acorde. Você está tendo um pesadelo. Ele se sentou abruptamente, os olhos arregalados, suor escorrendo pela testa. O carro, ofegou ele. Eu vi o caminhão vindo. Eu não consegui evitar. Helena o abraçou. Está tudo bem, foi só um sonho. Não, disse James, a respiração ainda ofegante. Foi uma lembrança. Eu me lembro do acidente agora. Eu estava dirigindo para o escritório, pensando nos relatórios trimestrais. E então, ele interrompeu. Tremendo, está voltando, sussurrou ele. Minha memória. Helena sentiu um arrepio. Tudo? Fragmentos, disse James. Mas mais claros do que antes. Naquele dia, mais lembranças voltaram em enxurrada. James se lembrou do ataque cardíaco de seu pai, do dia em que se tornou CEO, de viagens de negócios e reuniões do conselho. Ele ligou para Robert com insights sobre assuntos da empresa que haviam sido perdidos por ele durante semanas. Helena observou com crescente ansiedade enquanto James ficava mais animado falando sobre o trabalho, seus olhos brilhando enquanto ele se lembrava de negócios e estratégias bem-sucedidas. Naquela noite, Sarah ligou para discutir um assunto urgente. Helena ouviu enquanto James conversava com ela, seu tom profissional, mas engajado. Ele estava voltando ao seu papel de CEO com tanta facilidade. Após a ligação, James percebeu a expressão de Helena. O que houve? Nada, ela mentiu. É bom que você esteja se lembrando das coisas. James estudou seu rosto. Você está com medo de que eu esteja me tornando ele novamente. O workaholic que te negligenciou. Helena não pôde negar. Está acontecendo tão rápido. 1 minuto você é o homem que me levou para Bali. E no próximo você está em discussões de negócios com a Sarah. Helena, só porque estou me lembrando do meu trabalho, não significa que estou esquecendo nós, disse James. O que reconstruímos é muito importante para mim. Eu quero acreditar nisso, disse Helena. Mas estou com medo. James a abraçou. Não fique. Nada é mais importante para mim do que você. No dia seguinte, Helena estava pintando em seu estúdio quando ouviu vozes no foyer. James e Robert. Eles se dirigiram ao escritório de James e Helena tentou se concentrar em sua tela, mas a curiosidade a venceu. Ela se aproximou da porta do escritório, que estava levemente entreaberta. A opção de Singapura ainda está em aberto, dizia Robert. Mas precisamos decidir até sexta-feira. 2 anos é um compromisso longo, respondeu James. Preciso discutir isso com a Helena. O seu eu antigo estava pronto para seguir em frente, disse Robert. Você já havia começado a papelada. O meu eu antigo tomou muitas decisões que eu não tomaria agora, disse James firmemente. James, a voz de Robert abaixou.
O conselho está observando como você lida com isso. Alguns membros estão preocupados com suas prioridades mudadas desde o acidente. Minhas prioridades estão exatamente onde deveriam estar, disse James. Minha esposa vem em primeiro lugar. Se o conselho tem um problema com isso, eles podem encontrar outro CEO. Helena se afastou da porta, o coração disparado. James estava defendendo o casamento deles, colocando-a antes da empresa. Era tudo o que ela esperava, mas temia que não durasse. Mais tarde naquela tarde, James a encontrou no jardim. Precisamos conversar sobre Singapura, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco. Helena acenou com a cabeça. Eu ouvi você e Robert discutindo sobre isso. Me desculpe, disse James. Eu deveria ter te contado assim que me lembrei do negócio. Você teria aceitado? Antes do acidente? James ficou quieto por um momento. Acho que sim. E eu esperaria que você me seguisse sem questionar. A honestidade doeu, mas Helena apreciou. E agora? Agora, disse James pegando sua mão. Eu não sonharia em tomar uma decisão dessas sem você. Se você não quiser ir, nós não vamos. É assim tão simples. E o conselho? Robert disse que eles estão preocupados. James deu de ombros. Deixe-os. Sou um CEO melhor agora porque entendo o que realmente importa. Sucesso não é apenas o resultado final. É sobre equilíbrio. Helena estudou seu rosto. Você realmente quer dizer isso? Com todo o meu coração, disse James. Essas últimas semanas me ensinaram o que eu estava arriscando com meu comportamento workaholic. Eu estava construindo um império enquanto meu casamento desmoronava. Eu não vou cometer esse erro novamente. Helena se encostou nele, a esperança florescendo em seu peito. Talvez este novo James, essa mistura do homem com quem ela se casou e o homem que ela redescobriu, fosse mais forte do que o antigo. Mas a paz deles durou pouco. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, James subitamente ofegou e pressionou as mãos nas têmporas. James, disse Helena, alarmada. O que houve? Minha cabeça, gemeu ele. É como uma enxurrada de imagens, lembranças. Ele afundou na cama, seu rosto contorcido de dor. Helena pegou o telefone para ligar. Para o Dr. Bennett, mas James a interrompeu. Espere, disse ele. Está passando, mas Helena... Ele a olhou, seus olhos diferentes de alguma forma, mais duros, mais focados. Eu me lembro de tudo agora. O coração de Helena parou. Tudo? James acenou lentamente com a cabeça. O acidente, nosso casamento, a empresa, tudo. James, disse Helena, a voz tremendo. Você se lembra de nós? Como éramos antes? Sim, disse ele calmamente. Eu me lembro de como eu te negligenciei. Como eu coloquei o trabalho antes do nosso casamento. Helena sentou-se ao lado dele, com medo de falar, com medo de que aquele fosse o momento em que ela o perderia novamente, quando o peso total de sua antiga identidade esmagasse o novo homem de quem ela havia se apaixonado. James pegou suas mãos, seu olhar intenso. Eu me lembro da noite anterior ao acidente. Nós discutimos porque eu esqueci seu aniversário. Você parecia tão magoada, tão resignada, como se tivesse desistido de mim. Helena acenou com a cabeça, lágrimas enchendo seus olhos. Eu estava perdendo a esperança. Eu me lembro de dirigir para o trabalho na manhã seguinte, pensando no que você havia dito, que queria seu marido de volta. Eu estava realmente considerando reduzir minhas horas, tentando consertar as coisas entre nós. A voz de James falhou. E então o caminhão me atingiu, e eu te perdi de uma maneira diferente. Você ia tentar? Perguntou Helena, surpresa. Sim, admitiu James, mas provavelmente eu não teria seguido em frente. Eu estava muito envolvido no sucesso da empresa para ver o que realmente importava. Ele tocou seu rosto gentilmente. O acidente foi terrível, mas nos deu algo precioso, uma segunda chance. Eu pude me apaixonar por você de novo, sem as distrações e ambições que me cegaram antes. E agora? Sussurrou Helena. Agora que você se lembra de tudo, quem você vai ser? James olhou em seus olhos com absoluta certeza. O homem que te merece. O homem que sabe que nenhum sucesso nos negócios vale a pena te perder. O homem que quer construir uma família com você,
mais do que quer construir um império. Helena procurou em seu rosto por algum sinal do marido frio e distante com quem ela havia vivido por anos. Em vez disso, ela viu apenas calor, amor e sinceridade. Eu acredito em você, disse ela finalmente. Mas ainda estou com medo. Hábitos antigos são difíceis de quebrar. Então nós vamos quebrá-los juntos, prometeu James, começando com Singapura. E quanto a isso? Eu estou recusando, disse James decisivamente. Robert pode lidar com a expansão daqui. Eu estou ficando exatamente onde pertenço, com você. Helena sentiu lágrimas de alívio e alegria escorrerem pelo rosto. Eu te amo, James. Eu nunca parei, mesmo quando as coisas estavam no seu pior. Eu também te amo, disse James, a puxando para perto. E eu juro para você, Helena, você nunca mais terá que se perguntar se você importa para mim, porque você é tudo. Enquanto se abraçavam, Helena finalmente se permitiu acreditar que a segunda chance deles não era temporária, que o acidente não apenas havia restaurado a saúde de James, mas havia curado o casamento deles de maneiras que ela nunca havia considerado possíveis. Ainda que a esperança enchesse seu coração, uma sombra de dúvida permanecia. As memórias de James haviam retornado completamente agora. Suas promessas se manteriam diante das pressões comerciais e das velhas tentações? Ou isso era apenas a calma antes de outra tempestade? Só o tempo diria se o homem que a abraçava, agora, aquele que colocava o casamento deles em primeiro lugar, estava realmente ali para ficar. 3 meses se passaram desde que James recuperou sua memória completa. A primavera havia chegado, trazendo flores de cerejeira para o jardim, onde Helena estava sentada fazendo esboços. De seu banco, ela podia ver pela janela o escritório em casa de James, onde ele estava em uma videoconferência. Mesmo à distância, ela podia ver a animação em seu rosto enquanto ele discutia assuntos de negócios. Muita coisa havia mudado, mas Helena ainda se via prendendo a respiração às vezes, esperando que a outra sapata caísse. Seria hoje o dia em que o velho James retornaria. Ele começaria a chegar tarde em casa novamente, sua mente ainda no escritório, mesmo quando seu corpo estivesse em casa. Até agora, seus medos não se materializaram. James tinha sido fiel à sua palavra. Ele havia recusado o projeto de Singapura. Reestruturou sua agenda de trabalho para estar em casa às 6 na maioria das noites e até começou a tirar os fins de semana inteiramente, algo que o velho James nunca teria feito. Helena guardou seu caderno de desenho quando viu James terminar sua ligação e acenar para ela pela janela. Um momento depois ele se juntou a ela no jardim. Como foi sua manhã? Perguntou ele, beijando sua bochecha antes de se sentar ao lado dela. Tranquila, disse Helena. Estou trabalhando nos desenhos para o mural do hospital infantil. James olhou para o esboço dela. Está lindo, essas crianças vão adorar. Helena havia se oferecido para pintar um mural para a ala pediátrica onde James havia passado um tempo durante sua recuperação. Parecia certo retribuir ao lugar que, de forma indireta, lhes dera uma segunda chance. Como foi sua ligação? Perguntou Helena. Produtiva. A expansão europeia está no caminho certo. James apertou a mão dela. Mas chega de falar de trabalho. Não se esqueça que temos jantar com seus pais hoje à noite. Como poderia esquecer? Minha mãe ligou 2 vezes para confirmar. James riu. Ela ainda não se acostumou à minha pontualidade. Nenhum de nós está, admitiu Helena. É uma mudança agradável. O sorriso de James se apagou levemente. Você ainda se preocupa? Que eu voltarei a ser aquele homem? Helena hesitou. Eles haviam prometido honestidade acima de tudo. Às vezes, admitiu ela. Medos antigos não desaparecem da noite para o dia. Eu sei, disse James, mas eu quis dizer o que prometi. Você vem em primeiro lugar agora, Helena. Sempre. Helena encostou a cabeça em seu ombro. Eu acredito em você. Mais tarde naquela tarde, Helena visitou Rachel para tomar um café. O apartamento de sua amiga estava caótico, como sempre, com arquivos de casos espalhados pela mesa de jantar. Fiquei acordada a noite toda me preparando para essa deposição, explicou Rachel, limpando um espaço para elas sentarem.
Mas eu precisava de um intervalo para ouvir suas últimas notícias. Como estão as coisas com o novo velho novo James? Helena riu. Essa é uma descrição bastante precisa. Ele cumpriu suas promessas, Rachel. Ele está em casa para o jantar. Quase todas as noites. Estamos pensando em tentar ter um bebê novamente. As sobrancelhas de Rachel se ergueram. Sério? Isso é enorme. Parece certo, disse Helena. Pela primeira vez em anos estamos realmente conectados. Estou feliz por você, disse Rachel sinceramente. Embora eu admita que era cética de que essa mudança duraria assim que sua memória voltasse. Eu também, admitiu Helena. Mas é como se o acidente lhe desse uma perspectiva. Ele diz que quase perder tudo o fez perceber o que realmente importa. Falando em memória dele, disse Rachel, ele se lembrou de mais alguma coisa sobre Sarah? O sorriso de Helena diminuiu levemente. Ele diz que nunca houve nada físico entre eles, mas ele admite que gostava da companhia dela e da atenção que ela lhe dava em um momento em que as coisas estavam tensas entre nós. E você acredita nele? Eu acredito, disse Helena. James tem sido completamente transparente desde que sua memória voltou. Ele até transferiu Sarah para a divisão europeia para evitar qualquer constrangimento. Rachel pareceu impressionada. Esse é um grande passo. O velho James nunca teria interrompido os negócios por motivos pessoais. Eu pensei isso também, concordou Helena. Mas ele disse que nosso casamento valia mais do que qualquer vantagem comercial. Depois de deixar a casa de Rachel, Helena dirigiu até o supermercado para comprar ingredientes para um almoço especial que ela planejava fazer para James no dia seguinte. Enquanto ela estava selecionando o macarrão fresco, ela ouviu uma voz familiar. Helena, é você? Ela se virou para ver Sarah Davis parada ali com uma cesta de compras. Helena não a via desde que James havia organizado sua transferência. Sarah, disse Helena com o estômago apertado, eu não sabia que você ainda estava na cidade. Apenas resolvendo pendências antes de ir para Londres na próxima semana, explicou Sarah. James não mencionou que conversamos. O radar de Helena disparou imediatamente. Não, ele não mencionou. Sarah pareceu surpresa. Ah, bem, foi apenas uma breve ligação sobre a transição. Ele tem sido muito profissional em tudo. É bom saber, disse Helena tentando manter sua voz neutra. Olha, Helena, disse Sarah abaixando a voz. Eu sei que as coisas ficaram desconfortáveis entre nós. Eu só quero que você saiba que nada impróprio aconteceu com James. Eu posso ter interpretado mal os sinais, mas ele nunca cruzou nenhuma linha. Helena estudou o rosto da mulher, tentando determinar se ela era sincera. Obrigada por me dizer isso. Ele é um bom homem, continuou Sarah, e ele está claramente louco por você. O que quer que tenha acontecido depois do acidente dele, parece ter lhe dado clareza sobre o que importa. Helena acenou com a cabeça, sem saber como responder. Parte dela queria odiar essa mulher que claramente nutria sentimentos por seu marido, mas outra parte reconheceu o ramo de oliveira sendo estendido. Desejo-lhe tudo de bom em Londres, disse Helena finalmente. Sarah sorriu. Obrigada. E desejo felicidade a vocês dois. Enquanto Helena dirigia para casa, sua mente disparou. Por que James não havia mencionado ter falado com Sarah? Era inocente, como Sarah sugeriu, ou havia uma razão pela qual ele havia escondido isso dela? Quando ela chegou em casa, Helena estava em um estado de ansiedade. Ela encontrou James na cozinha, preparando o café. Você chegou cedo, disse ele com um sorriso. Quer uma xícara? Encontrei a Sarah no supermercado, disse Helena sem rodeios. O sorriso de James vacilou levemente. Ah! Ela mencionou que vocês haviam conversado recentemente. Você não me contou. James colocou o bule de café. Foi uma breve ligação de negócios sobre a transição dela para Londres. Eu não achei que valesse a pena mencionar. Mesmo sabendo como eu me sinto em relação a ela, sobre a história de vocês? Helena, disse James, sua voz suave, não houve nenhuma história para falar. E sim, talvez eu devesse ter mencionado a ligação, mas foi tão insignificante que eu nem pensei nisso. O velho James escondia coisas de mim o tempo todo, disse Helena baixinho.
Pequenas coisas que se tornavam grandes coisas, reuniões que se tornavam noites tarde no escritório, viagens de negócios que se estendiam. James atravessou a cozinha e pegou suas mãos. Eu não sou mais aquele homem. Foi uma ligação de 5 minutos sobre transferência de arquivos, nada mais. Helena queria acreditar nele. Tudo nos últimos 3 meses lhe dizia que ela poderia confiar nele. Mas os medos antigos eram difíceis de morrer. Desculpe, disse ela finalmente. Estou exagerando. Não, disse James. Suas preocupações são válidas, dado o nosso passado. Eu deveria ter mencionado a ligação, mesmo que fosse trivial. Não mais segredos entre nós, nem mesmo os pequenos. Helena acenou com a cabeça, se encostando em seu abraço. Não mais segredos. Naquela noite, no jantar com os pais de Helena, James foi charmoso e atencioso. A mãe de Helena comentou várias vezes o quão diferente ele parecia. Você realmente está ouvindo quando falamos, ela o provocou. O velho James estaria checando seu celular debaixo da mesa. Mãe, Helena alertou. Tudo bem, disse James, sorrindo. Ela está certa. Eu era um péssimo genro antes. Estou tentando compensar isso agora. Bem, nós aprovamos a mudança, disse o pai de Helena. É bom ver nossa filha feliz novamente. Na viagem de volta para casa, Helena ficou quieta pensando nas observações de seus pais. Eles não estavam errados, não estavam? Perguntou James. Sobre como eu era antes. Não, admitiu Helena. Você sempre foi educado, mas distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Provavelmente estava, disse James. Eu não consigo acreditar o quanto eu estava cego, Helena. Eu tinha tudo. Uma esposa linda, uma carreira de sucessos, uma casa maravilhosa. E ainda assim não estava satisfeito. Eu continuei buscando o próximo negócio, a próxima aquisição, sem apreciar o que estava bem na minha frente. O que mudou? Perguntou Helena. Além do acidente, quero dizer. Você recuperou sua memória há semanas. Por que desta vez é diferente? James ficou quieto por um momento. Acho que perder minha memória me deu a perspectiva que eu precisava. Quando acordei naquela cama de hospital, sem saber quem você era, tudo o que eu vi foi uma mulher linda e gentil que estava claramente dedicada a mim. E enquanto eu a conhecia novamente, me apaixonei por você novamente, sem a bagagem, sem as distrações do trabalho. Ele se inclinou e pegou a mão dela. E então, quando minha memória voltou, eu tive a experiência única de ver nosso relacionamento de 2 perspectivas diferentes. Eu podia me lembrar de ser aquele workaholic que te dava como garantido, mas eu também podia me lembrar de me apaixonar por você novamente durante minha recuperação. O contraste foi iluminador. E se você não tivesse perdido a memória? Helena fez a pergunta que a havia assombrado. Ainda estaríamos nos afastando? Eu gostaria de pensar que teríamos encontrado nosso caminho de volta um para o outro, disse James. Mas honestamente, eu não sei, eu estava tão envolvido no trabalho, tão convencido de que meu sucesso era o que mais importava. Pode ter sido necessário algo ainda mais drástico para me acordar. Helena apertou sua mão. Só estou grata por termos essa segunda chance, seja qual for a causa. Na manhã seguinte, James surpreendeu Helena, levando-lhe o café da manhã na cama. Qual é a ocasião? Perguntou ela, sentando-se contra os travesseiros. Eu preciso de uma ocasião para mimar minha esposa? James sentou-se ao lado dela, roubando um pedaço de torrada do prato dela. Não, mas você geralmente tem reuniões cedo às quintas-feiras. Eu remarquei, disse James, porque hoje é mais importante. Helena pareceu confusa. O que é hoje? 6 meses desde o acidente, explicou James. 6 meses desde que eu tive a chance de me apaixonar por você de novo. Helena ficou comovida por ele se lembrar. Isso merece uma comemoração. Eu também pensei assim, concordou James. É por isso que eu organizei para nós termos o dia todo juntos, sem trabalho, sem interrupções. O que você tem em mente? Perguntou Helena. Primeiro, uma visita à galeria de arte onde nos conhecemos, disse James. Depois, almoço naquele pequeno restaurante italiano do nosso primeiro encontro. E hoje à noite, uma surpresa. O coração de Helena se encheu. Essa consideração, essa atenção aos momentos significativos em seu relacionamento,
Era algo que o velho James havia perdido ao longo do caminho. O dia foi tudo o que James havia prometido. Na galeria de arte, eles pararam exatamente no local onde se encontraram pela primeira vez 12 anos antes, quando Helena estava exibindo seu trabalho e James havia sido imediatamente cativado por sua arte e seu sorriso. Você estava usando um vestido azul, lembrou James, e você estava tentando explicar sua técnica de pintura para um casal de idosos que claramente não entendiam arte moderna. Helena riu. E você surgiu se fazendo de especialista em arte, mesmo sabendo nada sobre técnicas de pintura. Eu sabia que queria saber mais sobre a artista, disse James beijando-a suavemente. Isso era verdade. No restaurante italiano, eles se sentaram na mesma mesa de canto do primeiro encontro. O dono, Mário, se lembrava deles e trouxe vinho de cortesia. Para o casal feliz, brindou ele. Vocês, jovens, dão esperança para o romance a um velho. Helena sorriu para James por cima da taça de vinho. Se Mário soubesse de toda a nossa história. É uma verdadeira novela, não é? Concordou James. Amnésia e tudo o mais. Depois do almoço, caminharam no parque de mãos dadas, aproveitando o sol da primavera. Helena não conseguia se lembrar da última vez que tinham simplesmente caminhado juntos, sem outro propósito, além de desfrutar da companhia um do outro. Então, qual é a surpresa para hoje à noite? Perguntou ela enquanto sentavam em um banco, observando as crianças brincarem. Se eu te dissesse, não seria surpresa. James brincou. Nenhuma dica? James fingiu pensar. Envolve algo que você queria há muito tempo. A mente de Helena correu com as possibilidades. Isso não reduz muito as opções. Paciência, disse James, beijando sua bochecha. Você descobrirá em breve. Naquela noite, James pediu a Helena que vestisse o vestido vermelho que ele amava, enquanto ele vestia um terno. Ele os levou para um bairro desconhecido da cidade e estacionou em frente a uma casa vitoriana com uma placa de "Vende-se". James? Questionou Helena enquanto ele a ajudava a sair do carro. O que estamos fazendo aqui? Sua surpresa, disse James, guiando-a pela calçada. Arrumei uma visita privada. Um corretor de imóveis os recebeu na porta e entregou as chaves. Fiquem à vontade, Sr. Carter. Volto em 1 hora. Assim que ficaram sozinhos dentro, Helena percorreu os cômodos espaçosos. A casa era linda. Pisos de madeira, grandes janelas, uma cozinha que se abria para uma sala de estar, com vista para um jardim. É deslumbrante, disse Helena. Mas não entendo. Temos uma casa. Temos uma mansão, corrigiu James. Uma vitrine, que eu comprei para impressionar sócios de negócios e mostrar meu sucesso. Isso é diferente. Ele a levou a um cômodo na parte de trás da casa, um espaço brilhante, com luz natural entrando por clarabóias. Este seria seu ateliê, disse ele. Melhor do que o quarto adaptado que você usa agora. Helena se virou para ele, a compreensão surgindo. Você está dizendo que quer se mudar? Diminuir o tamanho da casa. James acenou com a cabeça. A mansão nunca pareceu um lar, Helena. Era um símbolo de status. Este lugar, ele gesticulou ao redor deles, este poderia ser nosso lar. Um lugar para criar uma família. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Você está falando sério sobre isso? Completamente, confirmou James. E tem mais. Ele a levou para cima, a um quarto pintado em amarelo suave. Este seria perfeito para um berçário. O coração de Helena palpitou. James, eu sei que temos falado sobre tentar ter um bebê novamente, disse ele, tomando ambas as mãos dela nas suas. Quero que você saiba que estou totalmente envolvido, Helena. Quero uma família com você. Quero ser um pai presente, que não perca os momentos importantes porque está preso em uma reunião. E a Carter Industries? Perguntou Helena. Administrar a empresa de um bairro diferente não mudará as exigências de tempo. É por isso que também fiz algumas mudanças no trabalho, disse James. Promovi Robert a co-CEO. Ele cuidará das operações do dia a dia, viagens internacionais e emergências fora do horário de expediente. Estou me afastando para me concentrar na estratégia e nas decisões de longo prazo. Helena o encarou em choque. Você está abrindo mão do controle da empresa?
Estou compartilhando a liderança, James esclareceu. Eu ainda sou CEO, mas com um melhor equilíbrio. O conselho não ficou feliz no início, mas eles mudaram de ideia quando expliquei minha razão. Além disso, a empresa teve seu melhor trimestre de todos os tempos com minha nova abordagem. Porque você está mais feliz, disse Helena suavemente. Mais focado quando está trabalhando. Exatamente, concordou James. Então, o que você acha? Você consegue nos ver morando aqui, formando uma família? Helena olhou ao redor do quarto, imaginando-o cheio de um berço, uma poltrona de balanço, brinquedos espalhados pelo chão. Então ela olhou para James. Este homem que havia se perdido uma vez, mas encontrou o caminho de volta para ela. Sim, ela disse. Isso parece certo. James a puxou para seus braços. Há mais uma surpresa. James, isso já é demais. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel de diamante. Não o enorme que ele havia lhe dado quando se casaram, mas um design mais simples e elegante. Que é isso? Perguntou Helena, confusa. Já somos casados. Eu sei, disse James, mas quero renovar nossos votos. Começar de novo. O homem que se casou com você 12 anos atrás se perdeu. Quero fazer novas promessas a você como o homem que sou agora. Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Você não precisa fazer isso. Eu quero, insistiu James. Quero ficar diante de nossos amigos e familiares e prometer ser o marido que você merece. Não apenas agora, mas pelo resto de nossas vidas. Helena pegou o anel da caixa e o colocou em seu dedo acima de sua aliança de casamento. Então minha resposta é sim. Novamente. 6 semanas depois, Helena estava no jardim de sua nova casa, cercada por flores e luzes piscando. Seus amigos e familiares mais próximos estavam reunidos em cadeiras brancas, de frente para um arco de rosas, onde James esperava com o ministro. Rachel, servindo como sua madrinha de casamento, ajustou o vestido branco simples de Helena. Você está pronta? Helena acenou com a cabeça, seu coração cheio. Mais do que pronta. Enquanto ela caminhava em direção a James, Helena pensou na jornada que os havia trazido a este momento, do amor jovem e apaixonado ao afastamento, do acidente que havia apagado seu passado ao processo doloroso, mas curativo, de reconstruir seu relacionamento. Os olhos de James nunca deixaram os dela enquanto ela se aproximava. Quando ela o alcançou, ele pegou suas mãos, seu sorriso radiante. Você está tão linda, sussurrou ele. O ministro deu as boas-vindas a todos e falou brevemente sobre segundas chances e compromisso renovado antes de convidar James e Helena a compartilhar seus votos. James foi o primeiro, sua voz forte e clara. Helena, 7 meses atrás, acordei em uma cama de hospital sem saber quem você era. À medida que eu a conheci novamente, descobri a mulher mais incrível, gentil, talentosa, paciente e amorosa. Me apaixonei por você novamente. E quando minha memória voltou, percebi o tolo que eu havia sido por alguma vez ter você como garantida. Ele apertou suas mãos. Hoje faço novas promessas a você. Prometo colocar nosso casamento em primeiro lugar, acima do trabalho, acima do sucesso, acima de tudo. Prometo estar presente não apenas no corpo, mas na mente e no coração. Prometo ser seu parceiro em todas as coisas, apoiar seus sonhos como você apoiou os meus. E prometo amá-la mais a cada dia do que no dia anterior, por todos os dias de nossas vidas. Os olhos de Helena brilharam com lágrimas enquanto ela começava seus votos. James, quando você perdeu a memória, achei que tinha te perdido para sempre. Em vez disso, nos encontramos novamente. Ou melhor, nos encontramos. Esses últimos meses me ensinaram que o amor verdadeiro não se trata apenas de paixão ou romance. É sobre escolha. Todos os dias nos escolhemos. Escolhemos ouvir, perdoar, crescer juntos. Ela respirou fundo. Prometo escolher você todos os dias. Prometo lembrar essa preciosa segunda chance que nos foi dada. Prometo ser seu porto seguro e sua maior aventura. E prometo amá-lo, o homem que você era, o homem que você é e o homem que você continua a se tornar, por todos os dias de nossas vidas. Eles trocaram alianças, a nova aliança de casamento de James
e a aliança de renovação que ele havia dado a Helena. Quando o ministro os declarou marido e mulher, novamente, James puxou Helena para um beijo que parecia ao mesmo tempo uma lembrança e um novo começo. Na recepção em seu jardim, James manteve Helena perto enquanto eles cumprimentavam os convidados e compartilhavam sua primeira dança. Os pais de Helena irradiavam aprovação, e até mesmo o pai de James, um homem severo que havia pressionado James para o sucesso nos negócios acima de tudo, pareceu comovido com a mudança em seu filho. "Você parece feliz, filho", disse ele. A James, "Realmente feliz. Sua mãe teria orgulho." "Estou feliz, pai", concordou James com o braço ao redor da cintura de Helena. "Finalmente coloquei minhas prioridades em ordem." Mais tarde, enquanto a festa continuava ao redor deles, James levou Helena a um canto tranquilo do jardim. "Tenho algo para você", disse ele, entregando-lhe uma pequena caixa de presente. Dentro havia uma pulseira de prata com apenas um pingente, um pequeno carro. Helena o olhou interrogativamente. "Presente estranho, eu sei", disse James, "mas me ouça. Aquele acidente foi a pior e a melhor coisa que já nos aconteceu. Quase me custou a vida, mas salvou nosso casamento." Ele tocou o pingente do carro suavemente. "Isso é para nos lembrar que, às vezes, os piores momentos da vida podem levar a bênçãos inesperadas. Adicionarei um novo pingente a cada ano no nosso aniversário. Pequenos símbolos de nossa jornada juntos." Helena prendeu a pulseira em seu pulso. "É perfeito, incomum, mas significativo, assim como nossa história." "Falando em nossa história", disse James, "pode haver um novo capítulo em breve." Ele colocou a mão suavemente em sua barriga. "Você pensou sobre quando poderíamos começar a tentar aquele bebê?" Helena cobriu sua mão com a dela, os olhos brilhando com um segredo. "Na verdade, pode ser que já tenhamos conseguido." Os olhos de James se arregalaram. "Você está dizendo..." "Está muito cedo", Helena alertou. "Eu só fiz o teste esta manhã. Mas sim, acho que vamos ser pais." James soltou um grito de alegria e levantou Helena do chão, girando-a. Os convidados próximos se viraram para olhar, mas James não se importou. Ele colocou Helena gentilmente no chão e a beijou. "Desculpe", disse ele. "Provavelmente não deveria girar a grávida." Helena riu. "Provavelmente não." James colocou a mão reverentemente em sua barriga ainda lisa. "Um bebê", sussurrou ele. "Nosso bebê." "Você está feliz?" perguntou Helena, observando seu rosto. "Feliz nem começa a descrever", disse James. "Eufórico, aterrorizado, grato, todas as anteriores." Helena deitou a cabeça em seu peito, ouvindo os batimentos de seu coração. "Eu também." Enquanto o sol se punha sobre seu jardim, lançando luz dourada sobre seus entes queridos reunidos, Helena pensou na estranha reviravolta do destino que os havia trazido a este momento. O acidente de James havia sido traumático e assustador, mas também havia sido um presente, uma chance de recomeçar, de lembrar o que realmente importava. "No que você está pensando?" perguntou James, seus braços envolvidos em volta dela, enquanto eles balançavam suavemente ao som da música. "Sobre como às vezes você tem que perder algo para apreciá-lo", disse Helena. "Você perdeu a memória, mas nos encontramos novamente." "Encontramos algo melhor", corrigiu James. "Um amor mais forte, um compromisso mais profundo." Quando a noite caiu e as estrelas apareceram acima deles, Helena sabia que ele estava certo. A jornada não tinha sido fácil, e ainda haveria desafios pela frente. James teria dias exigentes no trabalho. O bebê traria novos estresses e ajustes. A vida aconteceria com todas as suas complicações. Mas Helena não estava mais com medo. Ela e James haviam sobrevivido a uma tempestade que deveria tê-los separado e haviam emergido mais fortes. Eles receberam um presente raro, a chance de se verem com olhos novos, de se apaixonarem novamente e de construir um casamento sobre uma base de apreço e compromisso renovados. Enquanto James a levava de volta à pista de dança para uma última dança, seus amigos e familiares o cercavam com amor e apoio. Helena sentiu uma certeza profunda em sua alma. Seja qual for o futuro, eles enfrentariam juntos, não como o casal distante que se tornaram, mas como verdadeiros parceiros que se encontraram novamente
depois de serem esquecidos pelo destino, mas encontrados pelo amor. Alguns podem chamar de sorte ou coincidência que o acidente de James tenha acontecido justamente quando seu casamento mais precisava ser salvo. Mas Helena preferia pensar nisso como destino, um lembrete de que, às vezes, o que parece um fim é, na verdade, um novo começo lindo. James a abraçou enquanto dançavam sob as estrelas, seu sussurrado "Eu te amo", uma promessa que parecia mais real do que qualquer outra que ela já conhecera. Em seus olhos, Helena viu seu futuro, uma vida reconstruída, um amor renovado e infinitas possibilidades pela frente. E naquele momento, ela soube que eles ficariam bem, mais do que bem. Eles seriam extraordinários, juntos,